Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estou aqui para te convidar a viajar na matemática comigo. E nós hoje vamos aprender muitas coisas. Nós vamos aprender sobre os números, como eles surgiram, a sua função e onde nós encontramos os números no nosso dia a dia. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a fazer um combinado comigo. Sempre que nós formos assistir, que você for assistir a nossa aulinha, você esteja com o seu material do seu lado, seu caderno, seu lápis, borracha, para que você possa resolver as atividades junto comigo. Combinado então? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Você já parou para pensar de onde vêm os números? Será que os números já existiram? Ou eles foram criados? Se eles foram criados, quem os criou? Um grande cientista? Um matemático? Você sabia que existe uma história do surgimento dos números? Sim, existe uma história e eu gostaria de contar ela para você e gostaria que você fosse acompanhando. Escuta só essa história. Os números, eles foram criados ao longo da história, diante da necessidade do homem, pois precisavam de uma forma de representar as quantidades. A primeira representação numérica apareceu em razão da necessidade de se fazer a contagem de animais. Por exemplo, os pastores eles soltavam seus rebanhos pela manhã e contavam esses animais através de pedrinhas. Sim, que eram colocados num saco. Para cada animal usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o seu rebanho, os pastores contavam de uma forma inversa, isso mesmo, de uma forma contrária, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. Assim, ele podia perceber e conferir se todos os animais retornaram. Nessa época também, existiam outras formas de representação numérica, como nós em cordas, ou riscos feitos em ossos e em pedras, sendo que cada região utilizava uma forma diferente. O homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas quantidades. Os egípcios, eles saíram na frente. Foram os primeiros povos a criar um sistema de numeração. Os romanos não ficaram para trás. Os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas, ou seja, o seu sistema de numeração, conhecido como sistema de numeração romano, os números romanos. Podemos encontrá-lo até hoje sendo usado na escrita dos séculos, em relógios, capítulos de livros, nomes de papas, dentre outras coisas. Porém, os números que usamos foram criados pelos indianos, no norte da Índia, em meados do século V, na era de Cristo. Mas foi os árabes que difundiram essa forma de contagem e por isso ficaram conhecidos como indo-arábico. Esse foi o nosso sistema, como surgiu o nosso sistema de numeração, o que nós utilizamos até hoje. Mas você já parou para pensar em que situações você utiliza os números no nosso dia a dia? Então, crianças, vocês pensaram de diferentes formas que utilizamos esses números? Vem comigo que eu vou te mostrar alguns. Se você parar para pensar, você sabe qual o maior número que você conhece ou que você pode formar? Por exemplo, nós podemos pensar no número 1, no 10, no 20. Nossa, vamos pensar em números maiores, 2.000, 3.000, 1 milhão, quadrilhões, trilhões. Nossa, nós vamos entender que eles são infinitos, não há fim para esses números. Se eu precisar ir até a sua casa, imagine que eu vou te visitar, eu vou na sua casa, mas eu preciso saber o número da sua casa. Você saberia me informar qual é o número da sua casa? Você sabe que toda casa tem um número? A sua também tem. Então, os números, eles estão no nosso dia a dia. O transporte. Que tipo de transporte você usa? Você anda de ônibus
Ou você anda de ônibus, você sabe que o ônibus também tem um número? Você já parou para observar que ele tem um número, um código? E se você anda de carro, você já observou a placa dos carros? Sim, nas placas também tem um código. Existem os números nas placas. Todo carro tem o seu código, todo carro tem o seu número. Está lá na sua placa. Você gosta de assistir televisão? Se você gosta, você tem um canal preferido. Qual é o seu canal preferido? Qual é o número do seu canal? Nós também utilizamos os números para medir o tempo. Sim, através dos relógios. Por exemplo, professora, quantos minutos faltam para o recreio? Professora, já está na hora do recreio? Professora, já está terminando a aula? Essas perguntas e outras são que a gente escuta muito dentro da sala de aula. Você já parou para pensar quanto tempo nós estamos estudando? Então, viu como nós utilizamos o número para muitas coisas? Agora eu gostaria que você também pensasse que nós utilizamos os números para ordenar. Vamos aqui no slide olhar uma fila dos campeões. Você já participou de algum campeonato? Sim? Ou você gostaria de participar? Quem sabe, dentro da sua sala de aula, você já disputou com alguém? Quem entra primeiro na sala? Quem vai chegar primeiro? Quem vai falar primeiro? Para isso, nós também utilizamos os números. Aqui nós temos uma fila, onde as pessoas que foram classificadas por campeões. O primeiro campeão, nós temos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Nós temos vários campeões, então nós sabemos que nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Você percebe o quanto os números são importantes? Os números são importantes para nós sabermos usá-lo no nosso dia a dia e por isso nós precisamos entender as suas funções. Para que ele serve, como nós vamos utilizar. E eu gostaria que você parasse e pensasse junto comigo como você utiliza esses números no seu dia a dia. E nós vamos finalizar por aqui para que você pense um pouco e na próxima aula, quando nós voltarmos, você vai me dizer de que forma você usa esses números. Tudo bem? Conto com você!